programa Momento Jurídico continua com as mensagens dos nossos apoiadores, enquanto aguardamos que passe esse período de turbulência. Agora você também pode nos acompanhar pelo Instagram, @programa MJ. Gostaria de saudar a todos os amigos e telespectadores do programa Momento Jurídico, saudar os operadores do direito que nos assistem, em especial aos advogados e mais especialmente ainda aos advogados públicos. Estou aqui na minha casa, estou em isolamento social, realizando home office, até sair um pouco da área formal do escritório para vir para a área verde, assim, para poder transmitir uma mensagem com mais esperança de dias melhores. Efetivamente estamos passando por um momento muito complexo, um momento difícil, um momento de exceção. É um momento de muitas indefinições e imprecisões decorrentes dessa pandemia do Covid-19. É um momento em que temos que ter serenidade, sobriedade, equilíbrio, bom senso, empatia. É um momento que nós precisamos ter capacidade de diálogo e capacidade de ouvir. Ouvir a todas as partes envolvidas, especialmente a ciência. Ouvir os infectologistas, os economistas, o pessoal da área jurídica, os profissionais da área social, empresários, trabalhadores, enfim, ouvir a todos para que possamos fazer uma construção coletiva que nos permita sair desse momento de crise. Crise essa que é sim uma crise de saúde, mas que também apresenta efeitos muito drásticos na área social e na área econômica. É preciso fazer um grande pacto social, é preciso que haja uma superação de eventuais diferenças, superação de divergências, e é uma hora de convergência. Temos todos que convergir no sentido de superarmos esse momento. Nesse sentido, eu quero enfatizar o brilhante trabalho que vem sendo feito pela advocacia pública nas 3 esferas da federação, na esfera federal, na esfera estadual, na esfera municipal, que vem prestando um serviço relevantíssimo de orientação jurídica do gestor. O gestor que nesse momento está tão pressionado, tendo que entregar à população respostas rápidas e eficientes para a superação dessa crise. O advogado público que está ao lado dele auxilia não só para a celeridade dessas respostas, para a eficiência dessas respostas, mas também para que essas respostas sejam dotadas de segurança jurídica. A esses colegas que vêm desempenhando essa importante função de orientação jurídica no momento tão drástico, deixo aqui meu reconhecimento e meu agradecimento pelo trabalho desenvolvido. Gostaria ainda também de parabenizar os profissionais que estão na ponta no combate a essa pandemia, em especial os profissionais da saúde, que têm desempenhado um papel brilhante, feito um trabalho eficiente na contenção dessa pandemia. E por fim, gostaria de me solidarizar a todos aqueles que perderam entes queridos ou que têm entes queridos enfrentando essa patologia ou qualquer outra neste momento tão difícil que tem exigido tanto de nós. E agora, realmente, para encerrar, quero deixar uma mensagem de esperança, de que tenhamos dias melhores, pois eu tenho a convicção de que, passado todo esse momento, sairemos muito mais fortes e mais humanos, podendo construir uma sociedade ainda melhor. Queridos colegas cooperados, neste momento em que nós somos severamente impactados pela crise desencadeada pelo Covid-19, nós devemos buscar esperança, harmonia em nossos corações, razão em nossas mentes e luta em nossos espíritos. Nós precisamos encarar este momento como uma crise passageira. Não sabemos o tempo dessa crise, mas nos conhecemos e sabemos agir com esperança de quem lida com demandas diárias e todas desafiadoras, Somos fortes, somos únicos, somos criativos, somos inovadores, somos corajosos, somos enfrentadores. E é esse o apelo que eu faço, porque é isso que eu tenho buscado no meu coração, no meu espírito e na minha labuta diária, porque ela não parou, a sociedade precisa de nós. Esperança. Vamos agir com esperança. E tudo se encaminhará para a solução
de todas essas demandas que o Covid-19 desencadeou. Nós vamos passar por isso e vamos passar retos, vamos passar com dignidade e com mais força depois que tudo se acalmar. E vai se acalmar. Olá, aqui quem fala é Matheus Magalhães, superintendente de produtos e negócios da Copinor Unicred. Primeiramente, gostaríamos de agradecer à equipe do Momento Jurídico por ter disponibilizado esse espaço para que pudéssemos encaminhar uma mensagem diretamente aos nossos cooperados. É inegável que estamos vivendo um momento de extrema incerteza com relação à sociedade brasileira e mundial em virtude da pandemia do coronavírus. A Copinor Unicred, instituição financeira fundada em 2005, é reconhecida por ser a cooperativa de crédito dos notários registradores. Nesse cenário complexo, não haveria lugar melhor para estarmos senão ao lado do nosso cooperado. É por isso que viemos aqui ratificar que estamos disponíveis para atendê-lo em todos os nossos canais digitais, ofertando os melhores produtos e serviços que hoje o mercado dispõe. Além disso, pedimos para que você fique atento às orientações dos governos com relação à saúde e higienização e ainda, se possível, fique em casa. Um abraço de toda a família Copinor Unicred. Inicialmente, meus cumprimentos ao programa Momento Jurídico por estar presente entre nós nos dias de hoje de tão conturbada situação pandêmica. Esse programa traz informações jurídicas importantes, sensíveis, refinadas e que são necessárias para quem está estudando direito, para quem trabalha no direito e para quem gosta do direito. Cumprimento também o produtor Rogério Nochang por manter firme este programa. Parabéns. O tema que eu vou trazer é algo bem interessante porque se vincula com esta crise pandêmica, com a relação social que é imposta hoje de isolamento e os novos direitos. Vejam só que interessante. Com esta crise pandêmica e este sistema de isolamento imposto, as relações sociais passaram a ter um novo movimento, um movimento digital. Aqui, a inteligência artificial, ela passou a ter uma importância muito grande. A economia se mantém firmemente e agora provocada de uma maneira mais agressiva pela lógica digital. A economia digital é o comércio que se faz através do sistema internet, por exemplo. A educação à distância se tornou algo quase que obrigatório, sejam para as escolas, para as universidades, para os cursos, a lógica online. O trabalho na sua concepção home office teve que ser refinado. E esses elementos todos estabelecem, sim, uma nova interação social. E nisto, deveres e direitos acabam emergindo. E o Estado precisa responder com lógicas de direito às situações que surgem em nome desta inteligência social, desta inteligência artificial, desta inteligência que é nova e que cria um ambiente diferente do anterior. Vamos pegar um exemplo. No direito civil, no direito das contratações, a troca de mensagens por correio eletrônico, a troca de e-mails, onde não se tem assinatura, se permite ali estabelecer um pacto e os mensageiros acabam assumindo a característica de contratantes. Este é um elemento. No direito do casamento, os deveres de fidelidade podem ser rompidos quando nós nos deparamos com a infidelidade virtual. As questões trabalhistas e o excesso de trabalho em home office permitiria uma discussão de horas extras? Estes elementos são importantes e o direito tem que responder, porque a segurança jurídica, em época anterior, durante ou pós-pandêmica, deve ser o elemento fundamental a um Estado democrático de direito. Por isso, nós podemos dizer que, atualmente, a inteligência artificial tem um poder muito forte. E que à frente, quando nós estivermos distante da pandemia,
Este poder, evoluído hoje, deverá estar se refinando. E será, sim, um elemento muito importante. Os algoritmos serão de uma importância extrema no mundo pós-pandêmico. Isso eu digo porque eles deverão estabelecer os padrões de comércio, de compra e venda, as formas de aprendizagem, os trabalhos home office, que neste período de pandemia foram sendo aperfeiçoados. Após a pandemia, serão então degustados e explorados. Nós temos o elemento vinculado à própria lógica de julgamento. Nos Estados Unidos, especialmente no estado de Wisconsin, nós temos o caso de Eric Loomis, que acabou sendo sentenciado e condenado, e, através de um algoritmo, o juiz tornou mais severa a sua pena. Este elemento é interessante porque a avaliação judicial contou também com algoritmos. Nessas condições, a gente pode dizer, hoje a inteligência artificial existe e é uma prática necessária para as nossas relações sociais, em nome da pandemia, mas no futuro ela vai se manter e vai ter uma força muito maior, porque nós nos acostumamos com ela. E este hábito será um elemento futuro muito importante. Pessoal, bons estudos. Olá, meu nome é Ricardo Martins e eu sou oficial do Registro de Imóveis do Estado do Rio Grande do Sul. Hoje, no Momento Jurídico, vamos abordar o tema documento eletrônico e o registro eletrônico nos cartórios de imóveis, da comodidade à necessidade humana. Sabemos que a situação pela qual a humanidade tem passado nos últimos meses impõe profundas reflexões. É inegável que as mudanças comportamentais e de pensamento impostas pela pandemia do Covid-19 perdurarão para muito além do período de quarentena. Especificamente no que diz respeito à área notarial e registral, não será diferente, pois num curto espaço de tempo, todos os notários e registradores tiveram de se reinventar no exercício de suas funções. Importante relembrar que em 2001 foi instituída a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira, a ICP Brasil, que nada mais é do que uma cadeia hierárquica de confiança que viabiliza a emissão de certificados digitais para a identificação virtual do cidadão e que tem por objetivo garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica dos documentos eletrônicos. Ainda em 2002, nasce no Brasil a figura do documento eletrônico, que passa a ter a mesma validade jurídica do documento físico, o antigo papel. Consideram-se documentos públicos ou particulares, para todos os fins legais, os documentos eletrônicos, presumindo-se verdadeiras as declarações constantes nestes documentos, desde que produzidos com a utilização do processo de certificação viabilizado pela ICP Brasil. No entanto, somente em 2009, com a Lei 11.977, foi determinada a criação do Sistema de Registro Eletrônico. Em seguida, o Conselho Nacional de Justiça estabeleceu suas diretrizes gerais. Aqui, no nosso estado, a Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deu um passo importante ao autorizar, por meio do provimento 33 de 2018, a criação da Central dos Registradores de Imóveis do Rio Grande do Sul, a CRIRS, viabilizando na prática o nosso sistema eletrônico de imóveis. Em 2019, foi efetivamente lançada e entrou em operação a central, oferecendo à população gaúcha diversos serviços online. Alguns meses após o início das atividades da CRI, o mundo foi surpreendido com a declaração de pandemia do Covid-19 pela OMS. Após isso, uma série de medidas restritivas passaram a ser impostas à população brasileira, a fim de evitar o contágio e disseminação da referida doença, e a principal delas foi o distanciamento social. Vejam, é nesse contexto que surgem os documentos eletrônicos e o registro eletrônico nos cartórios como uma solução proporcionada pela CRIRS,
que em seu site oferece à população gaúcha todos os serviços eletrônicos, como buscas, certidões imobiliárias e até mesmo o protocolo de títulos e documentos de forma remota, totalmente digital e segura. Além de usufruir de comodidade e de segurança jurídica, o cidadão estará contribuindo para o enfrentamento da crise. Vale destacar que estes serviços estão disponíveis 24 horas por dia e podem ser solicitados a qualquer um dos 228 cartórios de registro de imóveis do Estado, por meio de acesso à plataforma da CRIRS. Confira nosso serviço na CRIRS, acessando o site www.cri-rs.com.br. Essa central foi feita para você. Voltamos logo após os comerciais, sempre no oferecimento de Zafari Bourbon, economizar é comprar bem, e Catu Seguros, especialista no que tem valor para você. Fundação Escola Superior do Ministério Público, Educar para Melhorar o Mundo, e a APMPA, Associação dos Procuradores do Município de Porto Alegre. Amanhã será um lindo dia da mais louca alegria que se possa imaginar. Amanhã, redobrada força, pra cima que não cessa, há de vingar. Amanhã, mais nenhum mistério, acima do ilusório, o astro-rei vai brilhar. Amanhã, a luminosidade alheia a qualquer vontade há de imperar, há de imperar. Amanhã está toda a esperança, por menor que pareça, o que existe é pra vicejar. Amanhã, ódios aplacados, temores abrandados, será pleno, será pleno. A Icatu Seguros é a maior seguradora independente do Brasil, em vida, previdência e capitalização. Incentivamos milhões de pessoas a buscar proteção e a planejar um futuro ativo e seguro. Nossos produtos estão disponíveis em todo o território nacional, através de diversos parceiros comerciais e corretores credenciados. Conte com a segurança de quem administra e protege o dinheiro de muita gente. Gente que sabe que o futuro começa hoje. A Rio Grande Seguros e Previdência é uma seguradora gaúcha. Nosso portfólio de produtos e serviços oferece planejamento e proteção para todas as fases da vida. A gente cuida do futuro da nossa gente com as melhores soluções em seguro de vida e previdência. Porque o nosso compromisso é facilitar a vida de quem confia e conta com a gente. Rio Grande, o teu futuro começa agora. A Caixa de Assistência dos Advogados do Rio Grande do Sul tem como principal missão cuidar da saúde e do bem-estar dos colegas e de seus dependentes. Por isso, neste momento de pandemia, adotamos uma série de iniciativas para ajudar, orientar e proteger a todos. A primeira delas foi modificar nosso sistema de atendimento, seguindo o isolamento social orientado pelas autoridades de saúde. Os colaboradores continuam atendendo a advocacia, porém em sistema home office. Veja aqui como você pode entrar em contato com cada um dos setores da CAARS. A pandemia acabou afetando drasticamente a economia mundial, a CAARS ofereceu de forma gratuita a vacina contra a gripe H1N1 aos advogados adimplentes com a OAB-RS.
Já aqueles colegas vítimas de doenças graves e que tenham contraído a Covid-19 terão suas solicitações de auxílio especial analisadas com prioridade. O benefício é concedido pela Caixa mediante comprovação de carência a colegas com, no mínimo, 2 anos de inscrição na OAB-RS. Para aqueles que têm dúvidas sobre a contaminação por coronavírus, a CARS está oferecendo um serviço inovador: o teleatendimento 24 horas por dia, voltado exclusivamente para advogados, com informações e orientações sobre o tema. Basta acessar o site www.novocoronavírus.info para o colega consultar de forma gratuita conteúdo atualizado sobre a Covid-19. Além disso, também é possível conversar com profissionais de saúde via WhatsApp. Consulte o acesso em nosso site ou na bio da nossa página do Instagram. E para cuidar da saúde mental dos colegas, a Caixa está abastecendo de artigos o portal Previne Saúde Mental. Um especialista no assunto escreve semanalmente sobre os principais problemas psiquiátricos e psicológicos que mais afetam a classe. Para acompanhar o conteúdo, acesse www.caars.org.br/saúde mental. Neste mesmo endereço, você vai encontrar um acesso para a plataforma de atendimento psicológico online da CAARS. Ali, você agenda um horário para conversar com um psicólogo e paga apenas uma parte da consulta, equivalente a R$ 39,00. O restante é subsidiado pela Caixa. É a Caixa de Assistência dos Advogados do Rio Grande do Sul ao lado dos colegas na luta contra o coronavírus. Muito obrigado pelo convite para participar aqui do site Momento Jurídico, para falar a respeito dessas questões novas que a pandemia tem nos trazido. No nosso caso aqui, especificamente nas relações pessoais, na vida em sociedade e na restrição aos nossos direitos constitucionais. A primeira questão que eu quero trazer é uma aparente antinomia, né? um aparente conflito de normas entre valores que estão consagrados lá no artigo 5º da Constituição. O direito ao ir e vir, o direito à liberdade do indivíduo, o direito à liberdade de culto e as restrições a esses direitos neste período. Como é que isso se estabelece e como é que pode ser administrado? O STF já consagrou que se administra esse aparente conflito de normas utilizando o princípio da proporcionalidade. Então, evidentemente, quando surge uma doença como esta, que está prevista em outros diplomas legais, inclusive, as formas da sua prevenção, como no Código Penal, no artigo 267, o artigo 268, o artigo 131, as autoridades sanitárias do país estabelecem normas, e estas normas, elas, que são normas infraconstitucionais, elas precisam ser obedecidas para que, de fato, a gente preserve um outro princípio constitucional ou outros princípios constitucionais. O maior deles é o direito à vida, mas entre estes também o direito ao acesso à saúde universal. Então, no sentido de preservar esses outros direitos, que eventualmente entram em conflito com, no caso de uma pandemia, o direito de ir e vir, se aplica o princípio da proporcionalidade e nós, circunstancialmente, momentaneamente, enquanto perdura entre nós o risco de um contágio, de uma pandemia ou de uma epidemia, nós praticamos essa restrição de direitos. Mas isso tem um tempo e isso tem um objetivo, que precisam também estar especificados na lei ou nos decretos ou nas instruções normativas, como, por exemplo, do Ministério da Saúde, para que não se transforme aquilo que deve ser uma excepcionalidade numa regra geral que afronte a própria Constituição, e aí nós saímos de um Estado democrático de direito, de fato, para uma espécie de ditadura, onde nós não mais seremos regidos por leis ou pela Constituição, e sim por decretos que a gente sabe que na hierarquia legal são muito menores do que as próprias leis ordinárias e que, evidentemente, a lei maior que a Constituição Federal. Então, hoje, por exemplo, nós temos restringido a liberdade de culto, nós temos restrita a liberdade da atividade econômica, que é um outro princípio constitucional, o princípio da livre iniciativa. Todas estas restrições, elas estão adstritas a um tempo específico e à preservação do valor da vida. Volto a dizer, bem maior, tutelado pela Constituição Federal, mas com um tempo determinado.
E este tempo não pode se estender ad eterno, como eu já falei anteriormente, até porque nós começamos a enfrentar um problema que agora em meados de maio já está se visualizando, que é o problema da desobediência civil. As pessoas foram para os parques e para a orla, porque durante 60 dias estarmos em uma verdadeira prisão domiciliar, com todas as repercussões negativas na própria psique das pessoas, das famílias, na rigidez mental da sociedade de um modo geral, se demonstra absolutamente impraticável. E a outra questão que eu quero falar é a respeito das prisões, que para mim, que nós temos visto aí no Brasil afora, elas são absolutamente ilegais e arbitrárias, não encontram amparo constitucional e devem ser corrigidas pelo remédio heróico do habeas corpus, porque, de novo, elas não podem acontecer da forma como tem acontecido. Nós vamos ficando por aqui, sempre agradecendo muito a sua audiência. E não esqueça, nós estamos também agora no Instagram, @programa MJ. A Icatu Seguros é a maior seguradora independente do Brasil, em vida, previdência e capitalização. Incentivamos milhões de pessoas a buscar proteção e a planejar um futuro ativo e seguro. Nossos produtos estão disponíveis em todo o território nacional, através de diversos parceiros comerciais e corretores credenciados. Conte com a segurança de quem administra e protege o dinheiro de muita gente. Gente que sabe que o futuro começa hoje. A Rio Grande Seguros e Previdência é uma seguradora gaúcha. Nosso portfólio de produtos e serviços oferece planejamento e proteção para todas as fases da vida. A gente cuida do futuro da nossa gente com as melhores soluções em seguro de vida e previdência. Porque o nosso compromisso é facilitar a vida de quem confia e conta com a gente. Rio Grande, o teu futuro começa agora.